Bom, pessoal retrô, esse aqui é um lote de placas de vídeo AGP, PCI Express e PCI que eu peguei aí. São placas de vídeo lá de meado de 2004, tá? E eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como foi esse passo a passo de eu testar elas e determinar quais funcionam, quais não funcionam, quais precisam de reparo, tá? E até tentei fazer reparo em uma delas. Bom, essa daí é uma ATI Handle X800 GTO, tá? Lá de 2004, mais ou menos. É uma placa de vídeo bem interessante, tá? Uma placa de vídeo que já há um tempo eu venho procurando ela pra ter na minha coleção. É uma placa de vídeo que sumiu no mercado, tinha alguns exemplares, depois desapareceu, então ela é bem difícil de achar. Essa daí tá com aspecto bem sujo, parece que ela foi bem usada, ela tá toda amarelada aí, com toda essa camada amarelada, dá pra ver que a PCB dela tá amarelada, tá? E assim, sem julgamento, mas geralmente isso indica que quem usava essa placa de vídeo era fumante. E aí o que acontece é que, como a pessoa fuma às vezes do lado do computador, o computador suga a fumaça do cigarro e aí acumula todo aquele resíduo que o cigarro gera, acumula nas placas internas do computador. E fica esse amarelado aí na PCB, isso daí não dá para remover, tá? Essa sujeira aí não vai sair. O máximo que eu posso fazer é uma boa limpeza com água e sabão, depois álcool isopropílico, né? Trocar a pasta térmica dela, para garantir que vai funcionar. E eu costumo fazer isso antes mesmo de testar ela, se ela está funcionando, porque se tiver algum resíduo aí que possa gerar um curto, eu já evito de gerar um problema. E esse é um erro que todo mundo comete, né? Não limpa e liga o negócio para testar e acaba queimando o negócio que poderia estar funcionando, né? Então tá aí ela depois de estar limpa, tá? Ela saiu bem mais limpa, mas ainda esse aspecto amarelado não saiu dela, tá? E isso daí realmente não tem muito o que fazer, tá? E é uma questão mais do aspecto que ficou a PCB depois de tanto tempo de contaminação aí dela, tá? Enfim, eu também desmontei, limpei o resto das coisas. O cooler é bem interessante, o cooler indica como que era usado isso, e dá pra ver que ele tá azulado. Isso indica que o pessoal usou muito essa placa de vídeo. Bom, aí eu peguei ela pra testar e ver se ela ia dar vídeo, que é o mais importante. Eu acabei esquecendo de checar se ela estava em curto. E aí, num primeiro momento, eu achei que ela estava em curto porque a máquina não queria ligar, o que indicava alguma proteção aí. Mas na realidade era eu que não estava jumpeando corretamente ali o jumperzinho da placa-mãe. E aí ela ligou, mas a placa de vídeo não deu vídeo, infelizmente, tá? E sinceramente eu meio que esperava por isso, tá? Hoje em dia é muito difícil você achar um lote de peças e esteja tudo funcionando e o cara realmente não testou antes de vender, tá? Apesar do anúncio estar falado que não foi testado, eu duvido muito. Provavelmente testou sim. Então aí eu coloquei aí um multímetro, eu já tinha mapeado antes. Eu faço sempre um trabalho de mapear aonde tá os reguladores de tensão, aonde tá os pontos que eu preciso testar, os componentes que eu preciso testar. Nesse caso eu tinha o diagrama da placa de vídeo, que ajuda muito, e nem sempre você tem o diagrama. Quando não tem o diagrama, aí é questão de olhar ali nos componentes, entender o que é cada um dos circuitos ali mais ou menos e tentar ver onde você pode conferir por tensão, tá? Mas no caso eu tinha um diagrama e aí eu anotei, olhando no diagrama, eu anotei quais eram os componentes e quais eram teoricamente as tensões que precisam estar ali nos reguladores de tensão e nos circuitos. E aí eu saí com o multímetro aí testando para determinar se todas as tensões estavam presentes, tá? E tem uma série de tensões que precisam estar presentes para ela dar vídeo, tá? Vai desde a alimentação do processador, das tensões das memórias, para as tensões do PCI, que faz a troca dos sinais do PCI, para as tensões do DVI, que gera o sinal do DVI ou do VGA. Enfim, tem uma série de tensões que precisam estar ok, e ela tem uma porrada de reguladores, de micro-reguladores aí, que eu preciso checar para determinar se as tensões estavam corretas, tá? Por fim, eu chequei cada um deles e as tensões estavam ok, tá? Ela tinha todas as tensões aí, todas reguladas da maneira correta, sem nenhum problema. Bom, pessoal, eu também testei o chip de clock dele aí, o cristal oscilador da GPU, e ela tá dando a frequência correta, e eu esqueci de filmar essa parte, tá? Lamento. Mas eu testei o cristal oscilador e eu também cheguei com o osciloscópio
a testar se ela estava realizando alguma leitura no chip de BIOS da placa, tá? Eu fiz a regravação do chip de BIOS pro desencargo, mas não ia adiantar de nada, porque no osciloscópio mostra que o chip de BIOS nunca é selecionado, então você não tem nenhum processamento acontecendo, não tem leitura da BIOS acontecendo, e por isso que ela não tá dando vídeo, tá? Geralmente, quando cai nessa situação que o chip de BIOS não tem nenhuma atividade, é um grande indicativo de que a GPU tá com problema, tá? Seja na parte da solda BGA, seja na tensão de alimentação, que nesse caso tá correta, tá? Todas as tensões de alimentação que vão para a GPU estão presentes. Ou seja, um defeito da própria GPU, tá? Nesse caso eu acredito que seja um defeito da própria GPU, tá? Essa não é a primeira placa de vídeo antiga que eu pego com esse mesmo defeito e geralmente é um problema de GPU queimada, tá? São placas antigas que já meio que deram tudo que elas puderam dar e hoje em dia, na verdade, a raridade tá em se encontrar uma placa que talvez não foi tão usada e que ainda tem um tempo de vida útil na GPU dela e que aí a gente pode brincar e fazer os vídeos, né? Então, pessoal, dessa Handle X800 GTO vai ficando por aqui, tá? Ela realmente não deu vídeo e eu acredito que ela não tenha reparo, tá? Ela tava bem surrada mesmo, parece que foi muito utilizada e só de ver a cor do cooler lá azulado me dá a noção de que o negócio foi realmente muito utilizado e muito provavelmente essa GPU parou de funcionar e ela já deu tudo que ela tinha que dar. Bom, aí eu coloquei uma placa mãe AGP aí pra gente poder testar as próximas placas de vídeo, tá? E a primeira placa de vídeo que a gente vai testar é essa GeForce 6800 GT, tá? O modelo dela é Asus V9999 GT, tá? Engraçado ela ter esse número de modelo, eu acho porque a Asus achou que era a última edição que ela ia fazer. Mas enfim, é uma placa bem difícil de se ver, tá? A maioria das placas AGP de alto desempenho aí, do final das placas AGP, né? Série GeForce 6, série GeForce 7, tá? Elas são bem difíceis de ver hoje em dia no Brasil, tá? É bem difícil de você ver uma hoje em dia no Brasil. Lá fora se acha bastante, ainda é mais fácil, mas aqui no Brasil é muito difícil. Isso porque aqui no Brasil, muito das placas FX, as séries MX mais antigas, tá? E aí, quando veio a GeForce 6, a 7 e a 8, né, depois, essas placas, elas saíram numa época aqui no Brasil que você já tinha as placas mães com PCI Express, então acabou que assim, não tinha muita justificativa você comprar a versão AGP, que era mais, às vezes até mais cara que a versão PCI Express, que já tinha bastante no mercado, tá? Essa placa, por exemplo, é uma placa de 2005, e ela tinha a versão AGP e depois teve a versão PCI Express, tá? E acabou que a PCI Express era que vendia mais, tá? Então aqui no Brasil é muito difícil de ver essas placas de vídeo ainda funcionando. Eu tenho um total de umas 3 aqui, de todas as placas de vídeo que eu tenho 3 dessas. E das 3, só uma delas dá vídeo e faz o benchmark sem nenhum problema. Então, quando eu vi esse lote, o que mais me chamou a atenção foi essa. Nem foi a X800 GTO, foi essa daqui, tá? E aí, galera, pra minha alegria momentânea, deu pra ver aí que ela deu vídeo no DVI. Ela não quis dar vídeo no VGA, mas ela deu vídeo no DVI. Então, eu me propus aí, já que ela deu vídeo, e ela tava bem conservada, assim, a fazer uma limpeza bem maneirinha nela e depois passar aí um álcool isopropílico e colocar uma pasta térmica nova pra gente poder fazer uma instalação do Windows e rodar o benchmark aí e ver se ela vai ficar estável e vai funcionar corretamente. Bom, pessoal, aí eu aproveitei que estava montada a bancada aí de teste e eu coloquei a FX5200 para testar. Ela deu vídeo, mas deu vídeo com artefato, tá? Então, muito provavelmente ela tem algum chip de memória aí que tá ruim, tá? Geralmente quando aparece esses artefatos é chip de memória. Pode ser a BIOS dela, eu vou depois fazer a regravação da BIOS dela em off e ver se isso resolve. Eu vou postar no Reels pra ver se resolveu, mas eu duvido muito que resolva, tá? Geralmente o problema aí é memória corrompida. E aí depois eu fui testar também a Handle 9200LE, tá? Que é uma placa de vídeo interessante para quem quer montar um setup Windows 98.
ela é uma placa de vídeo interessante, porque ela não é tão boa quanto uma GeForce Série 6, ou até mesmo as ATIs da época. Ela era mais uma placa de baixo custo, low profile, enfim, com clock reduzido e tudo mais. Mas ela tem a interface PCI, ela pode ser overclockada, dá para você colocar um cooler nela para melhorar a refrigeração, você overclocka ela. E para você montar um rig Windows 98 aí, ela até que é uma placa gráfica excelente aí, tá? Ela vai dar um desempenho que, se eu não me engano, vai ser superior à FX 5200, 5500 da época, tá? E ela tem mais VRAM. Então dá para montar um setupzinho Windows 98 com ela sem nenhum problema, tá? E ela vai ter um desempenho legal. E aí, por último, eu testei a CIS 6329, alguma coisa assim, 6923, sei lá. Que é uma placa de vídeo PCI aí, dessas mais comuns, antigas aí. E ela não tem nada de especial, ela não tem aceleração 3D, não tem nada. E, enfim, e essa daí funcionou 100%. Então, galera, eu parti para fazer a limpeza aí GeForce 6800 GT aí, limpar ela certinho, passar uma pasta térmica melhor pra gente poder fazer o benchmark dela. Então acompanha aí eu fazendo a limpeza dessa placa aí, depois a gente testando para ver se ela vai dar vídeo e se vai funcionar certinho.
Bom, pessoal, quando eu falo que a vida de retrocolecionador é um porre, é isso daí, tá? No meio da instalação do Windows XP, a tela ficou preta, a máquina continuou a processar, subiu um cheiro de queimado e eu fui ver. Um componente entrou em curto aí e se torrou inteiro, né? E junto levou as trilhas, que é excelente, tá? E aí por isso que eu falo que às vezes é um desafio a vida de retrocolecionador, porque às vezes você compra um hardware e aí ele chega, ele dá imagem, ele funciona tudo perfeito, que é uma maravilha. Às vezes você tem que fazer alguns pequenos reparos, às vezes, e na maioria das vezes não funciona, e às vezes quando funciona você usa um pouco e aí alguma coisa abre o bico e para de funcionar e queima e não tem mais salvação. No caso aí eu acho que tem salvação, que queimou, quem entrou em curto foi esse capacitor C25 e quem sofreu foi o componente logo antes dele aí, que recebeu toda a corrente ali e acabou derretendo, tá? Então vamos fazer a substituição desse componente. Eu não consegui achar nenhum diagrama, nem a board view, nem o esquemático dessa placa PCB aí, dessa GeForce 6800. A única coisa que eu consegui foi uma imagem da versão da NVIDIA. E nessa imagem da versão da NVIDIA estava indicando que esse componente era um indutorzinho, tá? Dá pra ver pela letra, IL alguma coisa é de indutor. Então, ele é um indutor, então eu já sabia que era um indutorzinho aí. Muito provavelmente isso daí é um filtro de ruído, tá? O indutor tá aí para filtrar algum ruído de alta frequência, tá? Teoricamente a gente pode montar sem um indutor. Se eu não achar um indutor, a gente vai montar só com um fiozinho ligado direto aí, que isso deve funcionar, tá? E substituir esse capacitor que entrou em curto, tá? Eu acredito que não tenha sido nenhum outro problema, só o capacitor que veio a falhar, entrar em curto aí e gerar um problema, tá? Isso é o que mais acontece, tá? O que mais dá problema nessas placas antigas, em qualquer placa antiga, até essas que tem capacitor SMD, é o capacitor entrar em curto ou ele parar de dar a leitura correta e aí para de funcionar. Muito dos problemas é isso, tá? E às vezes é muito complicado se descobrir qual que é o problema, porque principalmente quando é um capacitor SMD, você não consegue facilmente dissoldar ele e colocar num teste para você saber se ele está funcionando ou não. E você não consegue testar ele na placa, no circuito, porque na placa ele está interligado com um monte de outra coisa e as leituras vão ficar todas fora, tá? Então é bem difícil de determinar o problema, tá? Mas aí como ele entrou em curto e aconteceu isso daí, fica bem claro que ele é o problema. Então aí me acompanha a fazer a substituição de tudo isso daí e ver se ela vai dar vídeo de novo e vai voltar a funcionar.
Então, galera, tá aí a substituição feita aí do capacitor e eu reparei a parte do indutor ali. Eu não achei nenhum indutor aqui. Nas peças que eu tenho aqui, eu não encontrei um indutor que desse o mesmo tamanho ali pra mim conseguir soldar, ainda mais porque as trilhas desapareceram, tá? Então eu acabei soldando só um fiozinho direto aí no capacitor. E o indutor tá aí pra tirar ruído de alta frequência. Não é o ideal a gente remover ele, mas removendo ele não tem nenhum problema, vai funcionar. E aí então, galera, vamos aí testar, tá? Parem o vídeo aí. Coloquem nos comentários se vocês acham que vai dar vídeo ou vai dar ruim e essa placa não vai funcionar, tá? E depois vocês dão play aqui e voltam pra ver se foi ou não foi. Então aí, vamos ver se vai dar vídeo. E eu tava bem apreensivo aí pra ver se ela ia dar vídeo. E ela deu vídeo, o que foi um grande alívio, confirmando que funcionou o meu reparo, né? Bom, pessoal, e aí eu segui para fazer a instalação do Windows XP. Ela fez todo o processo de instalação do Windows XP sem dar nenhum problema. E aí eu segui para fazer a instalação do driver de vídeo. E parecia que tava dando tudo certo até que ela deu um artefato na tela e perdeu o sinal, tá? E aí, a partir daí, foi só downhill aí, não teve mais recuperação, tá? Ela dá vídeo no boot, mas assim que o Windows recarrega aí o driver do sistema operacional, ela para de dar vídeo, tá? Então, muito provavelmente isso indica que ela tem um problema, muito provavelmente, ou na solda BGA do chip da GPU, ou um problema na própria GPU, ou um problema nas memórias, tá? Como ela chega a todo esse estágio e só a hora que ela carrega o driver ela dá problema, isso é um grande indicativo de um problema relacionado a esses componentes, tá? E aí não tem muito o que fazer, tá? Infelizmente é uma placa que não tem muita solução. Eu não acho que o curto que aconteceu ali na parte do DVI esteja relacionado com isso, tá? Eu duvido muito que esse seja o problema. Se fosse, ela não daria vídeo nem lá no começo. Bom, pessoal, então eu parti para testar a última aí, que é a TI Handle 9200LE. Essa é a versão de baixo perfil, baixo consumo, enfim. E essa placa de vídeo, até lá na época lá que ela foi lançada em 2003, ela era muito ruim, tá? Foi um daqueles lançamentos da ATI que realmente deixou a desejar muito, muito mesmo, tá? Isso porque ela em 2003 tinha uma GPU que era a RV280 que rodava aí nos 250 MHz e uma memória que rodava aos 200 MHz aí mais ou menos, tá? Ela suportava DirectX 8, tá? Isso lá em 2003. E ela era inferior em desempenho no geral, inferior ao desempenho de uma FX 5200, tá? Depois a GeForce 6, quando lançou em 2004, bagaçou essa linha da ATI, tá? Então ela não tinha o melhor desempenho do mundo. Mas você tem elas na versão PCI, versão AGP, e se eu não me engano teve uma versão PCI Express, tá? Acho que a Pro teve uma versão PCI Express. Elas não têm o melhor desempenho. Mas, se você está tentando montar aí um computador retrô Windows 98, Windows 2000 aí, rodar jogos dessa época e você tem uma placa-mãe que não tem AGP, é uma boa escolha, tá? Porque elas são fáceis de achar, os drivers são fáceis de instalar, são compatíveis com as versões mais antigas do Windows e você consegue rodar a maioria dos jogos ali de 98, de 2000, você ainda consegue rodar com ela sem nenhum problema, tá? Jogos da geração do Windows XP, esquece, ela não tem desempenho para isso. Ela, na versão LE, ela vinha com um clock um pouquinho menor, ela vinha aí mais capada, então dá para você também overclockar ela e liberar um pouquinho mais de desempenho, principalmente se você trocar o cooler dela aí, dá para liberar um pouquinho mais de desempenho nela. Então assim, ela não é uma boa placa de vídeo, realmente deixava muito a desejar para a época e para o momento dela, tá? Mas enfim, a FX 5200 dourada aí que deu artefato, eu vou tentar fazer a reprogramação da BIOS dela para ver se isso resolve. Duvido que isso resolva. Eu já fiz isso e já resolveu, às vezes BIOS corrompida gera esses problemas, mas eu acredito que o problema aí seja na memória DDR, que, como eu falei, é um chip de memória DDR que tem as perninhas ali no package dele.
então dá pra gente dessoldar e substituir, e geralmente essas memórias Samsung a gente consegue achar nas pentes de memória DDR1 aí, tá? Eu só tenho que achar uma que seja equivalente, muito provavelmente eu faça isso. Eu preciso também identificar como eu vou determinar qual que é o chip que está com problema, já que essa é uma placa de vídeo muito antiga da NVIDIA. Mas é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido qual que é a realidade aí de um retro colecionador. Às vezes é muito legal você ver os hardwares funcionando, mas na maioria das vezes não funciona, tá? Mas é isso. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like aí, ativar o sininho para receber a notificação. Eu vou postar no Rio sobre a FX 5200 provavelmente, né? E de comentar aí embaixo o que vocês acham, o que vocês já passaram, se você é um retro colecionador, quais as frustrações que você também já passou. Então é isso aí, até mais.